Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises. Vamos direto ao ponto. Vamos imaginar um escritório corporativo gigantesco, tá? Aquele tipo de lugar com milhares de mesas, ramais telefônicos para todo lado e pessoas mandando mensagens ao mesmo tempo o dia inteiro. Como é que é possível toda essa informação chegar no destino certo sem virar um caos absoluto? Bom, a resposta está no funcionamento interno e simplesmente genial do protocolo IPv4. Ao longo dessa nossa explicação de hoje, a gente vai usar bastante essa metáfora do escritório corporativo para tentar entender de um jeito bem mais fácil como o roteamento, o NAT e a divisão em sub-redes mantêm a ordem perfeita nesse tráfego todo de dados. O nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes rapidinhas. Primeiro, a gente vai ver os tipos de transmissão de dados. Depois, a diferença entre IPs públicos e privados e o que o NAT faz. Em seguida, vamos falar sobre os endereços de uso especial e, para fechar, a importância da segmentação de rede e das sub-redes. Então, começando logo pelo primeiro ponto, os tipos de transmissão de dados. Pensando nas diferentes formas de entregar uma mensagem dentro daquele nosso grande escritório, surge uma pergunta que é bem intrigante logo de cara. Num mar de milhões de computadores conectados, como os dispositivos sabem exatamente com quem eles têm que falar? Para a comunicação fluir sem problemas, a gente precisa de regras, de protocolos de transmissão muito bem organizados. Sem isso, a verdade é que cada pacote de dados ia ficar perdido para sempre por aí. A primeira forma de resolver isso é o unicast. É a clássica transmissão de 1 para 1, sabe? Voltando para o escritório, o unicast é como se fosse um memorando confidencial de papel, que sai direto da mesa de um funcionário e vai ser entregue especificamente na mesa de outro. É uma comunicação focada. Só para a gente ter uma ideia dos números das nossas fontes, no IPv4, esses endereços unicast operam num intervalo gigante que vai do 1.1.1.1 até o 223.255.255.255. Agora, e se um aviso super crítico precisar chegar em todo mundo no prédio? É aí que entra o broadcast. Essa é a transmissão de 1 para todos. Pensa no broadcast como aquele sistema de alto-falantes do escritório. Quando ele é ligado, todo e qualquer dispositivo na rede é obrigado a parar o que está fazendo para ouvir e processar mensagem, quer a informação seja útil para ele ou não. Por causa desse impacto todo, os pacotes de broadcast têm uma característica única. Todos os bits na parte de host do endereço IP são preenchidos com o número 1. Um detalhe que salva a nossa vida, ou melhor, o desempenho da rede, é que os roteadores são programados para não repassar esse barulho para fora do próprio segmento. Imagina só a bagunça se eles fizessem isso. E isso nos leva para o terceiro tipo, que é tipo um meio termo ideal, o multicast. O multicast é a transmissão de 1 para vários, mas apenas para os que foram pré-selecionados. Em vez de gritar no alto-falante do prédio inteiro, funciona mais como uma daquelas newsletters internas da empresa. Só recebe quem se inscreveu para ler. O benefício disso? Uma baita redução de tráfego desnecessário na rede. O IPv4 reserva uma faixa só para isso, do 224.0.0.0 até o 239.255.255.255.255. Um exemplo clássico que as fontes trazem são os protocolos de roteamento dinâmico. Roteadores rodando OSPF, por exemplo, conversam entre si usando o endereço 224.0.0.5. Assim, só os roteadores que precisam dessa informação vão prestar atenção. Seguindo para a nossa segunda parte, a escassez de IPs e a brilhante solução chamada NAT. Lá no meio dos anos 90, com a explosão da World Wide Web, o mundo da tecnologia bateu de frente com um problema gigante. Os endereços IPv4 começaram a acabar muito rápido. Como uma manobra estratégica sensacional, a internet foi dividida em 2 partes. De um lado ficaram os IPs privados. Definidos pelo padrão RFC 1918, eles são iguaizinhos aos ramais de telefone do nosso escritório, só funcionam lá dentro. Eles se repetem em várias empresas pelo mundo, mas não conseguem fazer ligações externas, não são roteáveis na internet aberta. Do outro lado da balança, a gente tem os IPs públicos. Esses sim são únicos no mundo inteiro e funcionam como as linhas principais da operadora de internet, roteados livremente de forma global. Aí a grande questão, se o ramal interno não tem saída para a rua, como que o computador acessa um site público? A mágica toda acontece nos bastidores por causa do NAT, a tradução de endereços de rede. O NAT age como se fosse um recepcionista super ágil ali na mesa telefônica. Olha só como funciona. No passo 1, um pacote de dados sai do computador interno com um IP privado que não serve para a internet. No passo 2, ele chega no roteador do escritório. E aí, no passo 3, o NAT entra em ação. Ele pega esse IP privado do ramal e converte de um jeito totalmente invisível num IP público válido, mandando o pacote para o provedor de internet.
Isso nos leva ao terceiro ponto da nossa agenda, os endereços de uso especial. Sabe aquelas ferramentas de diagnóstico que quem administra a rede tem sempre à mão? Pois é, tem uns endereços que existem só para isso. Os dois mais famosos são o Loopback e o Link Local. O Loopback, muito conhecido pelo 127001 ou pela faixa toda do 127000/8, deixa o computador testar a própria saúde da placa de rede sem mandar em nada para o cabo. É tipo pegar o telefone e ligar para o próprio número para ver se dá linha. Já o Link Local, que o pessoal do Windows chama bastante de APIPA, usa a faixa que começa em 169254. Essa faixa é um mecanismo de pura sobrevivência. Quando dá tudo errado e o computador não consegue pegar um IP do servidor DHCP, o próprio sistema operacional se auto-atribui esse endereço improvisado para tentar manter alguma comunicação básica na rede local. E chegamos na nossa quarta e última sessão, subredes e segmentação de rede. Chegando no clímax da nossa explicação, é aqui que o desempenho e a segurança realmente acontecem. Para entender o valor real de dividir uma rede em subredes, a gente tem que se perguntar: o que acontece com a rede quando passa pacote de broadcast demais sem nenhum controle? Puxando de novo aquele exemplo do alto-falante, seria como se milhares de pessoas numa empresa resolvessem pegar o microfone para dar recados ao mesmo tempo. Quando isso acontece na vida real, os técnicos chamam de tempestade de broadcast. Uma rede sem divisões vira um escritório gigante de conceito aberto sem nenhuma regra de silêncio. Cada computador, cada impressora é obrigada a processar e descartar todo o barulho dos vizinhos. O resultado? Uma lentidão terrível, a rede trava, a largura de banda vai embora e o próprio hardware das máquinas sofre tentando processar essa enxurrada de dados irrelevantes. Para curar essa dor de cabeça, não tem segredo. De um lado, a gente tem a rede plana clássica, um domínio de broadcast gigante, tráfego absurdo, tudo lento. Do outro, a cura, a rede segmentada em subredes. Colocando roteadores de forma estratégica e dividindo a rede logicamente, a gente pega aquele escritório barulhento e cria alas isoladas, com isolamento acústico mesmo. Aquele tráfego pesado para nas fronteiras da subrede, devolvendo a velocidade e eficiência para todo o sistema. E a grande beleza técnica de tudo isso é a flexibilidade de como a gente organiza esse isolamento. A gente pode mudar o tamanho do prefixo, trocando uma máscara /16 por uma /24 e atender qualquer demanda da empresa. Dá para dividir a rede por localização, tipo uma rede diferente para cada andar de um prédio, ou dá para focar na função, isolando completamente o pessoal do RH da rede aberta que os alunos usam, por exemplo. E claro, dá para organizar por tipo de aparelho também, botando todas as impressoras faladoras numa rede separada e protegendo os servidores de dados numa subrede super blindada. Para a gente não ter dúvida de como isso é importante na prática, o material das fontes já afirma com todas as letras. A divisão em subredes reduz o tráfego total da rede e melhora seu desempenho. Além disso, permite que o administrador implemente políticas de segurança. Essa parte da segurança é vital. Dividir a rede funciona como aquelas portas pesadas de navio que impedem a água de entrar. Se um setor da rede for inundado de dados anormais, seja por um defeito no equipamento ou por um ataque intencional, esse desastre fica preso só naquela subrede. O resto da organização continua trabalhando normalmente, sem nem perceber que houve um problema. Mas olha, para fechar nossa reflexão de hoje, fica uma provocação que a gente não pode ignorar. A gente passou aqui por todo esse sistema incrível do IPv4. Falamos de unicast, broadcast, vimos os truques quase milagrosos do NAT e a inteligência das subredes para esticar a vida útil desses endereços. Mas mesmo com toda essa genialidade para contornar as limitações de espaço, a matemática é muito clara. Os quase 4 bilhões de endereços públicos do IPv4 já esgotaram. Acabou. O limite físico chegou. E aí, o que vem pela frente para aguentar o peso dessa expansão infinita da internet? A ponte para esse futuro se chama IPv6, mas desbravar esse universo gigantesco vai ficar para uma próxima análise. Até lá!